Porque a inteligência artificial não vai superar a inteligência humana ou o computador humano. Primeiro você tem que entender o seguinte: o ser humano, ele é também uma máquina criada, mas ela é uma inteligência orgânica, certo? Não é uma inteligência somente mecânica. E por ter essa questão orgânica, ele tem mais condição do que a inteligência artificial. A inteligência artificial não tem um conjunto de programação que o ser humano possui, ou a capacidade de desenvolvimento que o ser humano possui. O que acontece? O ser humano, ele é um ser que está existindo em 3 planos de frequência. Então, o ser humano, ele já é por si só mais do que a inteligência artificial jamais será. Por quê? Ele tem o seu corpo físico, porém sobre esse corpo físico nós temos o corpo astral e depois nós temos o corpo mental. Cada corpo desse, ele tem a sua programação, ele tem um conjunto de dados. Então aqui nós temos na base do ser humano um computador que pode-se dizer que ele já é 2 níveis acima superior de qualquer inteligência artificial. A inteligência artificial está aqui, ó. Inteligência, a IA, né? A IA está aqui, ó. Inteligência artificial. A inteligência artificial, ela existe aqui, somente no físico, ok? Aí, o que acontece? Se ela for desenvolvida com um computador quântico, se ela tiver dentro dela um conjunto, e esse computador quântico tiver a capacidade de se desenvolver, ou for baseado em uma inteligência biológica, né, de avançar no processo de inteligência, se adaptarem, né, à máquina, mas se não, se ela ficar só no computador quântico, ela vai existir somente aqui, ó. No máximo, ela vai pegar nessa dimensão. Aqui é a dimensão física, e aqui começa a dimensão quântica, certo? Onde entra outras explicações matemáticas. Então, o que acontece? O ser humano ele está conectado a essas dimensões físicas pelos seus 3 chakras inferiores. O chakra raiz, o chakra esplênico e o umbilical chakra. Todos esses 3 chakras interagem com a realidade física, com o físico, absorvendo, trocando e existindo nesse aqui. Depois nós temos as dimensões do corpo astral, que o ser humano está a se desenvolver nessa área. Nessa parte da alma, que também astral é a mesma coisa que alma, ok? O ser humano tem armazenagem de dados também, tem informações gravadas. Então, o ser humano ele não só tem inteligência física, mas ele também é capaz de desenvolver inteligência quântica. O ser humano já é um computador quântico criado em níveis que você nem imagina. Ou seja, a potencialidade do ser humano é infinitamente maior do que a IA. Por isso que ela já vai ficar para trás. Ela nunca vai conseguir alcançar. Só no dia que ela conseguir alcançar a capacidade de ter uma alma, que seria a capacidade de desenvolver um corpo quântico, que seria aí algo além da imaginação nesse momento. Só que o ser humano ainda é mais que isso. Depois ele tem o cardiochakra, que tem armazenagem de informações emocionais. Depois nós temos a dimensão da fala, né, do chakra laríngeo, do verbo, aqui é o verbo. E depois nós temos a dimensão mental, que ainda é mais sutil que a quântica. Então, veja o caminho que a IA tem que percorrer para chegar aos pés de algo de milhões, milhares de anos, milhões de anos de desenvolvimento.
Mesmo que você creia que o ser humano foi criado, não tem problema nenhum, tá certo, porque ele foi formado aqui. Só que formado com uma capacidade que vai muito além da capacidade da IA. Se você for a um nível maior ainda você vai estar aqui o chakra coronário. Ele está conectado a uma dimensão divina. Essa dimensão divina é a dimensão do todo. Aqui, enquanto a IA está pontualmente no local, a dimensão quântica ele pode estar em vários lugares, em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. O mental pode estar bem distante, né? É ainda a dimensão influência quântica, no sentido de estar em vários lugares. Mas o todo é estar em vários lugares ao mesmo tempo. Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, eu duvido completamente que a inteligência, a IA, ela possa avançar muito mais do que o ser humano. Ela não tem condição de fazer isso. No máximo, a IA pode causar uma devastação e uma destruição do corpo físico humano. Mas o ser humano, que é muito mais do que seu físico, por isso que o medo do ser humano de ser destruído pela IA. Haja vista colocado no filme, na série Borgs, do Star Trek, no Exterminador do Futuro. Todas essas séries falam desse medo. É o medo o quê? Porque o ser humano ele é focado nessa dimensão física. Ele não entende a dimensão da alma, nem da mente, nem do divino. Por isso que ele teme a IA. E ele pode causar, sim, a destruição do corpo físico, mas ele nunca vai superar a inteligência humana, porque o ser humano é muito mais do que você imagina.